Então, gente, vamos ver se a gente termina o texto hoje, né? Nós estamos no capítulo 7 da Joana, no segundo texto, onde ela fala da parábola dos talentos, e a gente vai ver aí se a gente consegue acabar, né? Quando as mulheres e os homens, página 174. Quando as mulheres e os homens contemporâneos utilizarem-se dos bens da vida, Não, peraí que está tudo embolado aqui. Quando as mulheres e os homens contemporâneos utilizarem-se dos bens da vida com o desejo honesto de ser fiéis à alma, uma religiosidade espiritual assomará do inconsciente profundo, trabalhando a sua realidade emocional e impulsionando-os ao desenvolvimento da saúde e do bem-estar, em forma de contribuição interior para o equilíbrio e exterior para o grupo a qual se encontra. Então, gente, nós precisamos entender o que que é essa religiosidade espiritual, que é o centro aí do parágrafo, tá? Então, gente, religiosidade é a vivência externa da religião, né? Nós temos doutrina, temos ritos, temos a estrutura. E aqui, mesmo no centro espírita, que a gente praticamente não tem nenhum rito, mas a gente faz uma oração antes, aí tem um estudo, tem uma oração depois. Tudo isso é considerado a religiosidade, as doutrinas, as explicações de como se salva, do que os ensinamentos de Jesus, tudo isso é o externo. O espiritual é a vivência interna da conexão com o sagrado. Então, quando eu consigo unir as duas coisas, então eu tenho a vivência de conexão com o sagrado nos atos externos. Então, o ato externo passa a ter um sentido espiritual para mim, né? Já ele não é vazio mais. Então, vai, eu andei foi para trás. Então, gente, o que a gente tem que ver lá no texto é como que a gente chega na religiosidade espiritual e o que que ela leva. Que a Joana vai falar como que a gente chega nisso e quais as consequências dela, né? Então, vamos ver aí. Alguém consegue ver como é que a gente faz para conseguir essa religiosidade espiritual? Fiéis à alma, né? Fiéis à alma. Mas o que que tem que ser fiel à alma? Os seus talentos. Olha bem, meus talentos, o uso dos meus talentos, né, os bens da vida, eu tenho que usar eles sendo fiel à alma. Eu posso ser fiel ao quê? Então, além da alma, porque deve ter um oposto. A matéria, que mais? O dinheiro, o ego. O ego. Então, esse, gente, é um segundo grande par de opostos, os quais a gente sempre tem conflito. O primeiro é o bem e o mal. E nesse aprofundamento da gente, para entender o que é o bem, a gente vive esse conflito para despertar a nossa consciência. O segundo é o ego versus o self, ou alma, que é o ter e o ser. Porque o ego, ele quer ter. Ele aceita você desenvolver o ser se isso for te trazer o ter. Então, por exemplo, eu posso investir numa profissão que vai me fazer ganhar mais dinheiro. Aí eu entendo o sacrifício do ser para conseguir mais ter. Então, o ego ele se movimenta pela vida terrena, da segurança, do ter, do conforto. É isso que ele move. Então, para mim desenvolver essa religiosidade, eu preciso usar os meus bens para ser fiel à alma, ou ao self, ou ao ser. Entendeu? E qual é a consequência disso? Desse ser fiel é a religiosidade. Essa religiosidade vem da onde? Olha só que interessante. Do inconsciente. Do inconsciente profundo. Entendeu?
Não é uma coisa superficial, não. Ela vem, essa religiosidade, ó, do inconsciente profundo, e ela vai trabalhando a sua realidade emocional. Olha só, impulsionando-nos ao desenvolvimento da saúde. Não, o inconsciente profundo, sim, pode ter outras vidas lá. Mas aí é o self, né? Que ela tá querendo dizer, né? Eu acho que ela está querendo se referir ao self, porque nesse mais profundo, quase chegando ao coletivo, é onde está o self, tá? Supostamente seja isso que ela esteja falando. Então, dessa religiosidade, gente, ela vai falar. Primeiro, vai ter, ó, três coisas que você vai conseguir com isso. Sua realidade emocional vai ser trabalhada, o desenvolvimento da saúde, do bem-estar E o equilíbrio. e o equilíbrio, tá vendo? Contribuição interior para o equilíbrio. E aí a gente contribui para o grupo. Se você para de ser tão desequilibrada, você contribui para a família ficar melhor, não é? Você dá um sossego para um bocado de gente. Isso é óbvio, né? Por isso você contribui para o grupo, né? No que a gente se equilibra, o povo sofre menos. Tá bom, gente? Então, três coisas, né? A parte emocional, que essa espiritualidade ajuda, a saúde e o equilíbrio. Tem-se, portanto, o grupo familiar que se impõe como necessidade para o desdobramento dos valores morais, resultando nas ações pretéritas das existências passadas, que proporcionam as facilidades ou os problemas que devem ser enfrentados, sem pieguismo nem ressentimento para o amadurecimento interno, que conduz à individuação. Essa conscientização deve ser iniciada pelos membros da sociedade em crise existencial, moral e espiritual. Vou entender primeiro essa questão dessa crise aqui, ó. Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 2. O vocábulo crise provém do sânscrito krir ou Sam, sânscrito kri ou kir, significando desembaraçar ou purificar, dando origem às palavras acrisolar, crisol. Desse modo, uma crise pode ser considerada como um crisol, substância química, que depura das gangas, ouro e outros metais preciosos, quando levado às caldeiras nas quais são derretidos. então, gente, o primeiro significado que ela dá para a crise é o quê? Olha só, a crise ela separa, entendeu o que ela está falando aqui, ó? Ela depura porque ela separa, ó, o que é precioso do que não é precioso. Então, eu tenho uma crise na minha vida, então eu já percebo o que, que é que tem de valor, o que, que tem de supérfluo, o que, que eu estou gastando meu tempo que eu não devia estar gastando tanto assim, entendeu? Então, você está separando, você está dando valor ao que realmente tem valor, né? Então, ele depura, ó, tirando o metal precioso. Então, eu passo a ver, gente, eu brigo tanto por tanta picuinha. Aí eu começo a ver que aquelas coisinhas, picuinha, e eu tenho que focar o que, que é importante nessa relação. Você vai selecionando. Então, a crise, a primeira coisa que ela faz é isso aqui. Ela faz você pesar valores, ver o que, que é importante, o que não é. Eu estou me desgastando com isso, com bobagem, com coisinha, com miudeza. Entendeu? Você começa a separar o que é importante do que não é. Primeira coisa que a crise faz. A crise. Crise. Por outro lado, deriva-se do grego crisis, que se pode interpretar como uma mudança, um conflito que tem lugar em uma fase qualquer da vida, em razão de acontecimentos internos que não foram superados diante de outros que surgem como energias novas. Então, a segunda vai vir um conflito por causa de quê? De mudança. Não.
Não, é isso que ela fala, não é por causa da mudança. É que tu tem problema não resolvido lá dentro de você e que isso agora está reatualizando. Acontecimentos internos. Então, o problema não é a mudança. A mudança está, vamos dizer assim, aflorando coisa tua que tu não trabalhou e deixou lá escondido. É isso aí, ó. Olha aqui. Acontecimentos internos que não foram superados diante que outros que surgem com energia nova. É como se aquilo reatualizasse aquele trem que você deixou escondido lá sem resolver. Então, o problema não é a mudança, é aquilo que estava escondido lá. Então, na verdade, a crise é uma oportunidade para tirar da gaveta coisas não resolvidas. Depurar. Aí vem um conflito aqui, ó. Então, tem os dois sentidos, tá, gente? O sentido de cima é eu fazer o discernimento, pesar, poder avaliar o que que é importante e o que não é. E o segundo, trazer para frente, para cima, para a superfície, coisas minhas que eu estou menosprezando, camuflando, talvez não seja isso a palavra, que eu deixei de lado sem resolver. Mágoas antigas, ressentimentos antigos, é isso. Entendeu? Aí vai trazer isso. Hã? É a criança ferida vive nos rondando. Todo o processo de evolução, nos mais variados Mas aspectos, pode ser um amor não resolvido, que eu terminei mal terminado e tem uma dorzinha de cotovelo escondida lá, né? Um probleminha que eu tive com a sogra e não passamos a limpo, e vamos vivendo, e um dia isso aflora, então não é só a criança. Com o chefe que um dia me demitiu e aquilo está lá guardado, por que que me escolheu? Hã? Vamos lá. todo o processo de evolução, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises resultantes de avaliações que examinam os métodos comportamentais utilizados, abrindo espaço para novos investimentos, para experimentos outros ainda não tentados. A crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Então, aí ela já está trazendo. A crise é uma oportunidade. Então, é uma oportunidade de quê? Acho que ela cita aí um, dois, três, talvez. Mudança em quê? De paradigma. Que mais? Da forma de agir, comportamentos, ó. Então, o que é que ela fala? Que a crise é importante para sacudir a gente, para a gente questionar, olha só, os métodos de comportamento utilizado, né? Então, abrir a possibilidade de agir diferente, a gente fica meio cristalizado na maneira de agir, né? Olha só, é uma necessidade, porque a gente aproveitar melhor as oportunidades para mudar paradigma, maneira como eu penso, como eu entendo a vida, como eu classifico as minhas relações, o papel do outro na minha relação. Às vezes eu negocio relações, porque toda relação, toda família, existe um contrato não falado do papel de cada um naquela relação, que é a dinâmica. Então, isso tudo pode ser revisto numa crise, renegociado os papéis de cada um. Às vezes eu saio de papéis que eu estou exercendo e não está bem para mim. Passa para ela aí. Quando fala em crise também, a gente pensa numa coisa muito séria. Às vezes, num estalo assim, você fala: opa, peraí.
né? Não precisa ser uma coisa de crise, de entrar num processo de. É porque ela vai falar que a sociedade está em crise. Então, tem coisas da sociedade que, às vezes, na sua vida mesmo, você não, pode não estar em crise, mas a crise da sociedade pode te afetar. Entendeu? Mas por que que te afetou? Aí que está a questão. Que, às vezes, coisa sua não resolvida está sendo trazida Criança para cá. ferida. E, às vezes, tem essa necessidade mesmo, olha, de sacudir, né? Objetivando a gente sair, às vezes, de condutas que nos desgastam, que nos machucam, que machucam o outro, de cobrança, sabe? Você sair desses padrões comportamentais. Então, a crise é essa. Então, agora vamos voltar aqui. Então, o que que ela fala para mim, gente? Primeiro, o grupo familiar, ele é escolhido como? Necessidade para o desdobramento dos valores morais. A Isso. necessidade. Conforme o valor moral que você precisa, não é merece, é precisa desenvolver. Moral, hein? E aí, ele pode ser facilitado ou dificuldade de conformidade com o quê? Ações passadas. Posso hoje, né? Me dá facilidade ao problema. Às vezes tu andou pisando no pé dos outros, depois nasce junto. Então já tem um estranhamentozinho ali que você plantou, não é? Então é isso. Então é necessidade do que eu preciso para desenvolver moralmente. Então, na família, naturalmente, vai ter os problemas pendentes, né? Então ela fala, ó, como é que a gente tem que enfrentar isso? Sem ficar fazendo nhenhenhen de tadinha e sem ressentimento, né? Nhenhenhen. Tem É que só fazer, isso. É nasceu, só isso que ela quer. planejou. É. E aí, gente, o que que ela fala? Se a gente enfrenta isso, ó, vai trazer o amadurecimento interno que leva à individuação. Ou seja, não é que a gente vai ficar mais perfeita, a gente vai ter contato melhor com a nossa própria sombra. Então, eu vou me tornando mais inteiro, mais consciente de quem eu sou. Isso que é individuação. Essa conscientização deve ser iniciada pelos membros da sociedade em crise existencial, moral e espiritual. Então, a sociedade está em crise, mas essa crise vai me afetar em conformidade com as coisas pendentes que eu tenho e de conformidade com, vamos dizer, eu vou ser afetada mais ou menos conforme as ações pretéritas de outras existências. A crise não afeta todo mundo igual, gente. Se eu sou mais afetada pela crise, é por causa disso. Depende, naquela situação fui colocada em razão de ações pretéritas. Ou porque aquela crise está mexendo com coisa minha não resolvida. Porque o coletivo me afeta por causa dessas duas coisas. Eu sou colocada numa situação mais vulnerável à crise por causa de ações passadas, ou eu deixo ser afetada pela coletivo por causa de questões minhas. Entendeu, gente? A perda do significado pode ser reparada mediante a renovação dos sentimentos, os empenhos pelo equilibrar-se interiormente, pelas tentativas do silêncio mental, abrindo campo aos divinos insights. O que é silêncio mental? Meditação. A Joana fala tanto disso, gente. Então, gente, o que é a perda do significado? Como é que eu perco o significado? Alguém sabe? É o neurose, gente.
A neurose, sim, todos nós, por acaso, esse é um planeta de prova e expiação, somos desviados da lei, por isso que é todos. Nos outros planetas não é assim, não. É aqui. E os que estão sadios são os missionários, que naturalmente eles ficam escondidos aí, não costumam falar para nós, né? Não pisa no pé de ninguém, fica quietinho aí, passando por aí. Então, gente, ó, a perda do significado é na neurose. Por isso que para Jung, a cura do neurose, você tem que refazer o eixo ego-self. Não basta tirar o sintoma. E o significado, mais uma vez, é uma experiência do ego com algo maior do que ele. Então, ao refazendo esse eixo ego-self, ele vai entrar em contato com uma consciência maior que ele, que vai mudar o ego, que ele vai perceber uma transcendência. Então, a perda pode ser reparada mediante a renovação dos sentimentos. A gente já viu. Isso é você mexer com a sua sombra, o autoconhecimento, né? Os empenhos pelo equilíbrio interior e as tentativas do silêncio mental, que é a hora que o ego abaixa e entra em contato com essas energias inconscientes, né? Abrindo campo aos divinos insights. Divino insight, porque vem da onde, gente? Do self. Do self. O divino insight vem, quer dizer que o eixo está começando a funcionar. Ante a conturbação que assola, as pessoas tímidas, receando o enfrentamento com os alucinados, enterram os talentos, dissimulando as virtudes, ocultando-as com medo de serem ridicularizadas, levadas à zombaria ou tidas por débeis mentais. É isso aí, né? Ela falou tímida, mas talvez fosse mais fraco, né? Então, gente, os alucinados é o coletivo, né? O coletivo que vive a lógica do ego, né? Da sociedade nossa, que está em crise, ela já falou. Espiritual, moral, está totalmente em crise. Então, quer dizer, você fica com medo, porque vai ser ridicularizada, porque vai ser zombaria, né? Vai ser o bobão, porque todo mundo, né, quer ser astuto. Então, se você é um enganado, ser o bobão, né? O débil mental aqui quer dizer isso, é o bobão que o astuto te passa para trás, né? Então, o que que acontece? Enterra o talento dela, dissimula os estudos, olha só. E aí fica igual aquele da parábola que enterrou os talentos, depois, né, vai ter que dar juízo disso aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Aí, essa pessoa é tímida, ela quer enturmar. E esse é o erro, né? Ela quer enturmar e ela quer agir e contrário ao que as virtudes dela aí. Está se violentando, né? Sucede que, em tempo de loucura, a razão parece deslocada, enquanto que o desvario é o estado aceito e prescrito. Isso aí ela está concluindo a questão dos tímidos, tá, gente? Uhum. Hoje é isso. Abra a internet que você vai ver que isso é verdade, tá? A loucura, ó, a razão está deslocada, as coisas tá, né? É isso aqui, o desvario, a loucura. Cada dia é uma coisa que você não acredita. Tudo que está acontecendo aí na sociedade, tá? Então é isso. Então você vai querer se enturmar nisso aqui para não ser debochada, ridicularizada e extraia você mesma, né? É isso. Partindo-se para o outro país de experiências multifárias e realizações incomuns, é natural que sejam repartidos os haveres com aqueles que permanecem no cotidiano da existência, sem motivações ou estímulos para o próprio crescimento intelecto-moral, propiciando-lhes os talentos que deverão ser investidos ou aplicados nos bancos da produção espiritual.
a fim de que sejam beneficiados pelos juros do equilíbrio. Então, a Jona que está falando agora, você lembra que na parábola é assim: um senhor que vai viajar para um país distante, ele pega os talentos, né? Olá, e distribui para depois ele prestar conta para ele, né? Então, ela está falando aí, né? Partindo ou de realizações incomuns ou experiências multifárias, quer dizer, você está mudando de nível. Não, não, você está mudando de nível porque você vai para uma experiência e uma realização em comum. Não sei, viu? Olhem na internet para nós aí, gente. Então, vamos dizer, você está mudando de nível coletivo. Multifária, É, coisas variadas, múltiplas, diversas ou que se apresentam sobre muitos aspectos. isso aí. Então, olha bem, você vai para uma realização em comum, experiências múltiplas. Então, é comum que você deixe os seus haveres do cotidiano, né? Mas o que eu quero dizer aqui é porque se é uma realização em comum, gente, então não é o que todos nós estamos falando. Então, você está mudando de nível. Você está fazendo uma coisa que não é comum. Nós todos fazemos coisas comuns. Se a pessoa sai desse grupo e vai fazer ou experiências multifárias ou realizações em comum, ela desgrudou do grupo. Ela está fazendo um trem diferente, ou um desafio diferente, um ideal, alguma coisa diferente, em comum. Em comum. Então, ela se desgrudou. Então, fala ali, ó. É natural que ela pegue os haveres dela e reparta com quem está no cotidiano. Isso aqui já não vai me servir para esse novo desafio que eu tenho. Então, eu vou repartir com quem usa, quem está aqui no cotidiano, no comum, no dia a dia, ó, sem motivação ou estímulo com o próprio crescimento, ou seja, está paradão. Né? Não tem estímulo, não tem modificação, está no cotidiano, né? Propiciando talentos que deverão ser investidos para a produção espiritual. Olha só, a fim de que, vão dizer, colha o equilíbrio. Então, o que ela está falando, gente? Você está partindo para uma experiência de um nível maior. Pode ser um desencarne? Pode ser um desencarne. Pode ser que eu esteja partindo para um outro nível de espiritualidade e abra mão, às vezes, de facilidades materiais para quem ainda precisa disso. Então, essa pessoa está recebendo um talento de mim. É para ela usar na preguiça dela? Não. É o que ele fala lá. Preguiça. Por quê? Sem motivação ou estímulo para o próprio crescimento, mas ele deve usar esse talento para o crescimento espiritual, para colher equilíbrio. Então, o que a Jona está falando? Às vezes a gente muda de nível e a gente doa para os que estavam juntos com nós talento, seja dinheiro, oportunidade, que você deixa para essas pessoas que estavam no mesmo nível seu anterior, para elas aproveitarem isso e conseguirem crescer espiritualmente. Eu acho que pode, sabe por quê? Às vezes você tem uma vovó, né, que foi uma pessoa trabalhadora, que é um exemplo da família, que lá costurando, né, estudou 10 filhos, não tem assim? Então, aquela pessoa deixa um exemplo marcante de honestidade na família, de trabalho na família, né? Que deveria servir para as outras gerações, né? Pode ser também, deixa um legado. Às vezes deixa, igual o avô do André Luiz, deixou um dinheiro para ele poder estudar, né? No testamento dirigido para os estudos dele, do neto, né? A gente viu lá que depois ele vai socorrer o avô e relata isso. E às vezes, então, gente, é isso. Você pode estar partindo para outras experiências, morrendo
Ou outros desafios. Você vê pessoas que têm uma experiência, às vezes, mística, né? E aí abre mão das coisas, deixa para a família lá os bens, o não sei o quê, aquilo já não faz sentido para ela. Foi o que eu consegui pensar. Alguém pensou em mais alguma coisa, gente? Eu pensei Pode ser. que Hã? não precisa ser só coisa material, mas É. assim, se eu mudo assim de patamar, se eu evoluo, eu deixo um conhecimento, uma experiência, não sei, não pode ser usado assim também para os outros que estão vivendo comigo, que vivenciam comigo, que estão ali do meu lado, como um exemplo, não pode ser assim? Mas esses exemplos assim demora para ser percebido, porque na hora que você muda assim, primeiro o pessoal vai te achar estranho, vai ter, achar que você evoluiu, vai demorar. Você vai ter que dar muito testemunho. Mas eu pensei, por exemplo, no Francisco, entendeu? Que ele era rico, papai rico, eu sou rico, e aí quando ele se transforma, ele começa a usar o dinheiro do pai para ajudar as pessoas. O pai não gosta. Então, ele abre mão daquilo e vai viver a espiritualidade dele, que ele veio para viver uma espiritualidade na extrema pobreza. Era esse o propósito. Porque nessa mesma época, o Papa mais rico do mundo estava no outro lado, lá na igreja. Então, ele veio para viver a extrema pobreza. E aí ele abre mão para o pai dos bens, né? Que o pai pode usar para fundar mais, ou quem sabe para criar uma espiritualidade, né? Mas eu acho que pode ser legado intelectual, pode ser, né? Igual o avô do André Luiz deixou. A experiência, igual a Júnia falou aí também, você, de uma avó, de uma pessoa assim, né? Agora ela vai citar vários talentos, tá, gente? A saúde, nesse capítulo, é um dos mais valiosos talentos que o Senhor oferece ao espírito no seu processo de evolução, em face das valiosas possibilidades que enseja o seu possuidor, que tem por dever preservá-la, multiplicando as experiências iluminativas e o crescimento intelecto-moral. Nem todos, porém, agem com esse discernimento, sendo a grande maioria constituída por aqueles que a malbaratam, nem sequer a preservam, vivenciando cada hora no desperdício do tesouro que eles vai esgotando até o desaparecimento completo. Lembrando que saúde para a Joana é uma harmonia física, psíquica, espiritual, é uma coisa. Mas ela trouxe aqui no capítulo 5 para a gente como é que a gente consegue essa saúde, tá? Quando há uma preocupação real pelo autoconhecimento, interpretando as ocorrências normais como necessárias ao processo da evolução, a saúde integral passa a fazer parte do calendário emocional daquele que assim procede. Esse processo impõe o impositivo da ligação com a alma, o que equivale dizer uma constante vigilância com o ser profundo, o ser espiritual que se é e não pela aparência de que se veste para a caminhada terrestre. Então, lá no capítulo 5, a Joana já tinha falado conosco: olha, gente, a atitude do ego é que muda, entendeu? Então, quando eu começo a encarar isso, ó, as ocorrências normais como necessária à minha evolução, então a atitude do ego é que mudou. Então, a saúde surge. Não quer dizer que os problemas sumiram, né? Não quer dizer nada disso. Então, como a saúde é um equilíbrio, o fato de você entender as ocorrências, os desafios, os problemas como normal e necessário à evolução, você para de brigar com isso, você para de lutar contra isso, desgastar com isso, mas aprender com isso. Então, isso aí já muda tudo, é a atitude do ego, né? Aí, ó. Aí a saúde surge, é o que a Jona está falando. Então, tudo é uma atitude do ego, né?
Agora, é o autoconhecimento, né? Envolve o autoconhecimento. Esse processo, olha, a ligação com a alma, lá com o self, uma constante vigilância com o ser profundo, com o olhar do ser espiritual. Que não é a aparência que veste para a caminhada, e não pelo ego, pela aparência, pela persona, né? Então, a vigilância que eu tenho é com o olhar desse ser espiritual e não a vigilância da persona. Então, isso aí sim que a gente consegue a saúde, né? Que ela fala. Então, é necessária essa ligação com a alma, ou com o self, né? E com ele, com os parâmetros dele, é que eu vou estar vigilante em cima das minhas emoções, e não da persona. Que a persona é o valor coletivo, né? Então, vou voltar lá, né? Então, olha bem. Joana fala muito interessante, né? Que a importância da saúde para nós, né? E por que que a saúde é tão importante, gente? Olha o que que ele fala, né? Que a saúde multiplica as experiências iluminativas e o crescimento. Porque às vezes a gente fala muito da doença, né? E a doença, você aprende a doença. A Joana, nesse livro, ela ressalta muito como que você ter esse equilíbrio emocional, espiritual, procede de você conseguir muitas coisas. E entre eles, olha só, experiências iluminativas. Ou seja, gente, são experiências com o luminoso, com o divino, né? Ou quem vem no nome dele, né? E o crescimento intelecto-moral. Agora, o que Joana fala? Nem todo mundo age com esse discernimento. Vocês acham que a maioria está interessada na saúde? É o que ela fala aqui, ó. Mal barata, desperdiça, não preserva, mas ela é um talento, ó. Você vai ter que prestar conta dela. Então, o que ela fala? A saúde é um talento que você deve usar para crescer espiritualmente, em intelecto e moral. Ok? Não é para ficar na rede. Tá saudável, né? Eu adoro rede. Eu sou quase da Bahia, bem. Só um pouquinho. É. Você dorme. Chegará também para esses o momento da prestação de conta. Ó, esses que baratinaram, não cuidaram da saúde. E, constatando as leviandades praticadas, a conduta irresponsável vivenciada, sofrer-lhes-ão os efeitos graves em batalha intermina para reconquistá-la, o que não é fácil, sendo pela consciência atirados às trevas exteriores em reencarnações pujentas e aflitivas. Todos os talentos são valiosos, porque, multiplicados, proporcionam a fortuna do bem-estar, da alegria de haverem sido utilizados com sabedoria. É isso, né, gente? Todo talento, ela vai citar vários, você vai ter que prestar dele, né? E se você se desequilibra, quem é que vai ter que te equilibrar? Você mesmo. Porque ninguém pode equilibrar você. Se a saúde é o equilíbrio físico, psíquico, ou moral, físico, psíquico, moral e intelecto-moral, né? Espiritual. Se eu não tenho saúde, eu estou desequilibrada em nenhuma dessas áreas. Quem que vai ter que se reequilibrar? Sou eu mesmo. Então, daí vem, ó lá. Que ela vai falar, e não é fácil. É claro que não é, né, gente? Aí ela vai falar de outros talentos. Você não devia nem desequilibrar, né? Mas já que desequilibrou, é só através do autoconhecimento. Bem equilibrar. A palavra, por exemplo, é um talento
que nem todos aplicam conforme deveriam, porquanto, através dela, se produzem as rixas e as brigas, as intrigas e as maledicências, as infâmias e as acusações, muitas vezes culminando em guerras infernais, quando a sua finalidade é extremamente o contrário. Não é óbvio, gente? Não é? É óbvio que Deus deu esse talento. Aliás, tem uma carta de Tiago que é só para falar da língua de boca de sacola que a gente tem, a língua grande. A Tiago, tadinho, estava indo lá com o Matias pelo deserto e falando mal de Judas, ó, falando mal de Judas. E aí, quem é que ele vê? Jesus vindo de lá. E aí, Jesus passa direto. Jesus, Jesus. Aí, Jesus olha para ele: onde o senhor está indo? Buscar Judas. Ele entendeu. Eu trouxe essa mensagem aqui para vocês do irmão X. E em cima dessa experiência, ele escreveu uma carta, que é a carta ao Tiago, que fala sobre a língua. Ele fala que ela é como um pequeno leme que, se você controlar ela, você controla o navio. Ou seja, se você controlar a tua língua, você controla toda a tua mente. Difícil. Que a minha mesmo, nossa senhora, é uma dificuldade. Vai, volta, controla, pega, vem. É isso aí. A sua semelhança, o discernimento, a razão constituem valores inapreciados, em razão das infinitas possibilidades que oferecem, como permitir o conhecimento do cosmo, a identificação dos elevados valores da vida, do serviço de edificação moral e espiritual do próprio possuidor, assim como da humanidade como um todo. Aí, né, gente, a nossa razão, o discernimento, né? A gente conhecer as maravilhas, o tamanho que é Deus, a sua soberania, você se deslumbra, né? Os valores, a edificação espiritual, né? Tudo isso a gente consegue com a razão, né? A existência física é uma viagem de curto prazo pelos caminhos do planeta terrestre, porque transitória e finita, constituindo-se parte fundamental da vida no seu caráter da imortalidade, pois que, desde quando criado o espírito, não mais se extingue, abençoado pelo vir e volver ao grande lar, onde é avaliado pela própria consciência e pelos seus guias espirituais, que se encarregam de o auxiliar no processo evolutivo. Os talentos, pois, desde que dispõem cada um, De que dispõe cada um, tanto podem ser renovados como retirados, de acordo com a aplicação que eles dê. Então, ele vai ser renovável, retirado de acordo com o quê? E quem é que vai avaliar isso? Não, lá está falando quem é. Não inventa, não. E própria consciência e seus guias espirituais que vão fazer essa avaliação. Porque a gente gosta meio de mentir. Às vezes precisa de alguém para estar ali ajudando a gente a ser mais sincero. Pois é, por isso que precisa dos guias, né? Aí, o que acontece? Olha aqui, o que é ir e volver ao grande lar? Aonde que é o grande lar? Não, na sua casa, onde? A espiritualidade, gente. O mundo espiritual. A gente vai e volta ao grande lar. A sua morada verdadeira é o mundo espiritual, tá? Então, o que ela está falando? Tu é imortal, né? Imortal, e desde que você criou, você não vai deixar de existir mais, e você fica encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, olha lá. Vi e volta ao grande lá, ou seja, o mundo espiritual, onde você é avaliado. Por isso que eu sei que é o mundo espiritual, tá? Que te ajuda no processo evolutivo. Aí, de acordo, pode ser tirado ou renovado. Igualzinho acontece na parábola.
São empréstimos divinos que o Senhor coloca à disposição de todos, sem exceção, com generosidade e confiança, mas sob a condição de serem prestadas contas da sua utilização. Mesmo o sofrimento, quando bem pensado, é um talento valioso, pelo que oferece de dignidade e de libertação dos compromissos infelizes, facultando a perfeita identificação do eixo ego-si mesmo com a integração da sombra e o logro da individuação. Então vamos lá, né, gente? É claro, né? A gente recebe por amor, por graça, por misericórdia de Deus que a gente recebe os talentos, né? Então aí ela vai falar do sofrimento, que ele é muito, que vamos dizer, ele tem um papel muito importante. Qual que é? Dignidade e libertação dos compromissos infelizes. Ou seja, você que está com a lei, tua consciência ficar limpa, quitei com a lei. Isso te dá dignidade. Devia, paguei. Ó, dignidade, paguei. Zerou. Você já pensou a conta zerada? Zerei, devo nada. Olha só, dignidade e libertação. Ficou livre. Não tem mais dívida me prendendo. Olha só, por isso que o sofrimento, ela fala que tem esse aspecto, ó. É um talento bem valioso. E isso, gente, olha o que ela fala. Faculta perfeita identificação do ego com si mesmo. Por quê? O que que impede eu comunicar com Deus que habita em mim? O que é que impede? A sombra que a Joana falou aí para trás, que é como quase que ela fala um escudo, uma concha que impede o ego de perceber o self. Então, se eu estou quitando com a lei aquilo de sujo que eu tenho dentro de mim, que eu não quero entrar em contato, está sendo diluído, eu estou resolvendo. É a sombra, é o que eu não quero, vamos dizer, é aquela parte de mim que não é tão bonita, que cometeu erros e que eu não quero assumir. Então, na medida que eu vou perante a lei e quito, eu estou diminuindo a minha sombra. Concorda? Os meus crimes, os meus desvarios. Eu fui lá e consertei. E lembra que o consertar não é só fora, tem que consertar dentro. Porque não é só consertar o que eu fiz com ela, eu tenho que consertar por que eu fiz com ela. Então, se eu roubo uma pessoa, tem um sentimento aqui por trás, uma maneira de entender o mundo que eu preciso trabalhar. Então, quando o Kardec fala lá de você, ele usa uma palavra, gente, como é que chama? Tem a expiação e a reparação. A reparação não é só com o outro, eu tenho que reparar dentro de mim. Por isso que entra o autoconhecimento, tá? Com a integração e a individuação. Vai fazendo a integração, porque eu vou diminuindo a minha sombra. É o bem sofrer. É o sofrer, saber tirar, né, do sofrimento sabedoria. É claro que todo empreendimento exige esforço, vigilância, cuidados, não sendo diferente naqueles que dizem respeito ao caráter moral, ao significado espiritual. Analisando-se Jesus como possuidor dos talentos de vida eterna, descobrir-se-á facilmente como os aplicou em todos os dias da sua existência terrenal, especialmente durante o período de sua vida pública, enriquecendo o mundo com sabedoria e liberdade, com beleza e esperança de plenitude. É isso, né, gente? Então,
Ó, a gente falar que todo empreendimento exige esforço, porque existe quebra de padrão. Eu tenho que quebrar maneiras de eu entender o mundo, valores deturpados. É um processo que exige esforço, gente. E não tem outro caminho, né? Então, exige vigilância, de eu vigiar. Às vezes tem partes de mim que não mudam tão fácil assim. Então, exige de mim uma vigilância, de eu entender quando ela aparece, para que eu possa perceber ela, né? Diluir ela para poder, e tenho que conviver com ela, né? Na medida que eu me melhoro moralmente, eu começo a ver que tem reações, tem comportamentos em mim, e eu preciso entender quando eles vêm para que eu vigie a raiz disso, para diminuir a manifestação dele até que o processo vem e vai sendo diluído, né? Mas vou ter que conviver. Cuidados, né? Não sendo diferente, cuidados, porque a gente tem limites, porque não adianta passar o carro na frente dos bois, é um processo. Eu tenho um tempo para as coisas acontecerem, para as coisas serem diluídas, para as coisas serem libertadas, né? De eu mudar sentimentos. Existe uma digestão, um diálogo, é um processo, tem o meu tempo disso acontecer, né? Tem que ter esse cuidado. E aí vemos Jesus, né, que possui os talentos de vida eterna, todos os talentos que ele trouxe. Aí ela vai falar dessa vida, né? Beleza, plenitude, liberdade. E quando foi traído, negado, julgado insensatamente, condenado e crucificado, o tesouro da sua misericórdia e cordura transformou-se em bênção que vem atravessando os séculos como a única maneira de encontrar-se a felicidade, que é conseguida somente pelo amor, por amor terapia. Então, gente, ele foi negado, julgado, condenado, crucificado, mas é exatamente porque ele abriu mão dos poderes dele e se sujeitou a tudo isso por amor, que ficou o gesto de amor, que marca todos nós até hoje, né? Às vezes a gente se perde na dimensão do que é um Cristo descer e tomar o nosso corpo, viver uma experiência ao nosso lado. A distância que nós temos dele, gente, é tão grande. Você vê que ele já era Cristo quando o mundo começou a ser formado. Você vê a distância evolutiva que tem de nós, né? E ele fez isso por amor, vê aqui, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente?